Também queria ouvir o Aldo sobre esse tema, Aldo. Na decisão, tem um ponto que eu acho interessante da gente lembrar. Na decisão em que o Alexandre de Moraes concede a prisão domiciliar para o Augusto Heleno, ele frisa assim, muito claramente que o Augusto Heleno, em todos os momentos, cumpriu com todas as medidas cautelares e jamais apresentou risco de fuga. Isso é claro que é um recado também para Jair Bolsonaro, é um recado também para quem pede a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas eu queria te ouvir também sobre esses pontos que o Sakamoto levantou. Eu acho que o Sakamoto lembrou bem, né? Eu me lembro do voto do Bolsonaro em 2016. Ele começou assim, pela memória do coronel Brilhante Ustra, pelo temor da Dilma, pelo exército de Caxias e não sei mais o que, eu voto sim. Quer dizer, o Bolsonaro sempre foi um propalador da ideia da tortura, né? Quer dizer, e é irônico que esteja acontecendo isso nesse momento, porque, na verdade, o Flávio Bolsonaro é patético ao dizer que o Jair Bolsonaro está sendo torturado dentro de toda uma legalidade, não há nenhuma violação de direitos do Bolsonaro, e sendo que o Bolsonaro foi o que foi, é o que é, um defensor notório da tortura. E justamente também, se não me engano, foi a semana passada ou a outra, a Dilma Rousseff foi contemplada com uma indenização por conta das prisões, da tortura que ela sofreu durante a ditadura militar. E o Bolsonaro, lá lembrando a tortura em 2016, hoje ele está preso e sem os direitos políticos. Então veja como, de certa forma, a história tece as ironias, né? Quer dizer, aqueles que eram os algozes hoje terminam se tornando vítima, de certa forma, daquilo que eles mesmos defenderam, evidentemente que sem que haja uma tortura. Eu acho assim que o Alexandre de Moraes e o STF estão determinados em fazer com que o Bolsonaro pague um período sabático na cadeia. Quer dizer, porque no fundo ele seria privilegiado se ele tivesse a prisão domiciliar agora. E penso eu que eu conheço um pouco tortura, cirurgia de hérnia de guineal, até porque eu passei por uma cirurgia desse tipo e não é nada demais. Eu fui operado de manhã, à tarde saí dirigir meu carro longe, mais de 30 quilômetros de onde estava, e vim para casa sem nenhum problema. Então é uma cirurgia muito simples, claro que tem que se considerar o elemento da idade agora do Bolsonaro, mas não é uma cirurgia impeditiva de que ele passe a recuperação na cadeia. Então, veja o seguinte, quer dizer, então o bolsonarismo, ele usa de todas as artimanhas para se evadir da lei. A gente falou aqui essa semana, ou a semana passada, Mauro, você estava presente, que uma das estratégias dos bolsonaristas é se evadir da lei. É uma espécie de golpe continuado permanentemente, quer dizer, porque violar a lei é violar a democracia. Violar a lei é violar o Estado de Direito. Eles foram julgados dentro dos parâmetros do Estado de Direito, sem nenhuma violação de direitos, e agora se furtam a cumprir a lei, ou tentando romper a tornozeleira eletrônica, tentando fugir, sendo pegos no Paraguai, enfim, quer dizer, a Zambelli persegue um cara com o revólver na mão pelas ruas de São Paulo, invade o Sistema Nacional da Justiça e acha que está sendo perseguida. Quer dizer, e agora se acha que o Jair Bolsonaro, cumprindo todos os requisitos legais determinados pelo Supremo, o Flávio vem e acha que ele está sendo torturado. Quer dizer, é patético, de fato, é uma expressão patética, e ele ainda se dá o direito, olha que absurdo, ele se dá o direito ainda de ofender o Alexandre de Moraes com palavrão, quer dizer, enfim, é um desrespeito completo à ordem institucional, à ordem democrática e à justiça. Mas eu acho, Aldo, você tem um bom ponto aí quando você fala, primeiro na questão de que o Alexandre de Moraes está tentando mesmo que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra um tempo de prisão na cadeia, em prisão fechada, né? E outra questão que a gente sempre
ressalta aqui no All News, e que é importante a gente ressaltar, a gente não nega que o ex-presidente tenha um quadro de saúde que inspira cuidados. Ele levou uma facada na campanha em 2018, ele passou por uma série de cirurgias muito complexas, a última delas teve 12 horas de duração, aí estou falando daquelas cirurgias em que realmente o abdômen é todo aberto, né? A última delas teve 12 horas de duração, são cirurgias que de fato são muito complexas e que vão agravando o estado de saúde da pessoa ao longo do tempo. Isso os médicos falam, médicos independentes falam sobre isso. Então, assim, não dá para a gente negar que o ex-presidente tenha um quadro de saúde que inspira cuidados. Agora, se médicos independentes também estão dizendo, informando ao ministro Alexandre de Moraes que existe a possibilidade dele permanecer em prisão fechada em vez de ir para prisão domiciliar, esses médicos estão sendo ouvidos e a decisão do ministro passa por esse critério técnico também. Eu acho, aí opinião minha, que em algum momento o ex-presidente vai passar para prisão domiciliar, mas que vai ter esse pedágio antes lá na Superintendência da Polícia Federal. Por falar em Polícia Federal, gente, e aí